As funções trigonométricas que nós vimos, que foram quais? Foram seno, nós vimos, colocar aqui no cantinho, o seno, cosseno e tangente. Guys, além dessas três, que são as três relações trigonométricas principais do triângulo retângulo, muitas vezes a gente acaba sendo necessário trabalhar com os respectivos inversos multiplicativos de cada uma dessas funções. E os inversos de cada uma dessas relações. Os inversos de cada uma dessas relações possuem nomes especiais e se tornam novas relações trigonométricas. Por exemplo, você pode pegar o inverso do seno de um ângulo, que é 1 sobre o seno desse ângulo. E como o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, já que o seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, o inverso do seno, que é assim, multiplicativo, ele passa a ser hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Vou colocar aqui catiope, cateto oposto. Esse inverso do seno, que é o hipotenusa sobre o cateto oposto, portanto, aqui a gente percebe que é uma nova relação no triângulo retângulo, a nova razão, hipotenusa por cateto oposto. Essa relação inversa do seno é chamada de cossecante. Cossecante. E representada assim, eu vou tentar colocar mais longe. E o símbolo é o cossec, que a gente está vendo. Uma observação, guys, é se atentar que cossec é um símbolo. E símbolo ele não necessariamente obedece regras de português, porque ele não é uma palavra. Então isso aqui é um símbolo, observe que é um S. Então não é cosec. Isso aqui a gente costuma ler como cossec. A gente lê como cossec porque abrevia o nome cossecante, que isso é uma cossecante. A palavra cossecante é uma palavra, então obedece regras de português, com 2 S, cossecante, mas entender que isso aqui é um símbolo. No inglês, lembramos que nós estamos também tratando tanto os símbolos em português como no inglês, é CSC, o símbolo para cossecante. Então, se você tiver uma calculadora científica e você vê lá o botão CSC, saiba que esse CSC é a cossecante. Ou um software também, as anotações dos softwares costumam ser em inglês. Se alguns de vocês forem trabalhar com LaTeX ou LaTeX, como queira chamar, que é um editor de textos científicos, lá ele vai usar o CSC, vai dar CSC também para cossecante. Okay. E além do inverso do seno, nós podemos falar também do inverso do cosseno. O inverso do cosseno é chamado de secante. E já que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o inverso dele vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Então aqui a gente viu o que é secante e o que é cossecante. Em relação a secante e cossecante, que são nomes parecidos, perceba que são inversos das funções trigonométricas primárias. Eu esqueci de mencionar. Guys, essas duas são chamadas de primárias. Por quê? Todas as outras relações trigonométricas acabam originando delas. A própria tangente é o seno dividido por cosseno. Então, a própria tangente usa essas também para você calcular. Então, chama elas de primárias. E a secante e cossecante, perceba que são os inversos das primárias. Uma é o inverso do seno, a outra é o inverso do cosseno. E o curioso é a questão do có. Sem có com có sem có. O que tem có aqui não tem có, o que tem có aqui não tem có, que não tem aqui tem. Então tem essa maneira caso você esteja com dificuldade para lembrar. E
Além da inversa das primárias sendo inverso do cosseno, nós também podemos falar do inverso da tangente. O inverso da tangente. O inverso da tangente é chamada de cotangente. Cotangente. Eu esqueci de mencionar, no inglês, aqui é secante, vou colocar aqui secante. No inglês, o símbolo da secante é o mesmo sec. E o da cotangente, muito semelhante. Como o da tangente era tan, o da cotangente no inglês vai ser cotan. Lá na calculadora, você vai procurar o botão cotan. O inverso da tangente, bom, a tangente a gente sabe que é seno dividido pelo cosseno. Dessa forma, o inverso da tangente será cosseno dividido por seno. Ou seja, a cotangente pode ser vista assim também. A cotangente também pode ser vista de outra maneira, porque eu sei que a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então já estou escrevendo inverso aqui porque eu estou na cotangente, que vai ser o inverso. Ok? E isso aqui, claro, se você for decorar isso aqui tudinho, você vai se confundir. Então a ideia é absorver. Você sabe que é isso porque é o inverso da tangente. Saber, entender de onde veio. Ok, guys? Isso finaliza essa parte e a próxima a gente vem com um exemplo. Ok? Thanks.